Olá, hoje vamos falar um pouco sobre um tipo de inibição, a timidez. Então a timidez é importante, muita gente se considera tímido. Tem estimativas que cerca da metade das pessoas são tímidas. Quando a pessoa se considera tímida, geralmente ela bate com o que dizem os testes. E a timidez ela pode ser sofrida, ela pode prejudicar bastante os tímidos. Tem algumas vantagens também, mas as desvantagens são mais óbvias. Por exemplo, a pessoa que é tímida, ela pode demorar mais para começar namoro, ela pode só namorar quem facilita. Uma vez eu fui num programa de televisão e tinha alguém conhecido, famoso, e ele falou para mim, eu só namorei pessoas que chegaram em mim, eu nunca namorei quem eu realmente queria. Então eu não tinha coragem. Quando eu queria, aí que a timidez ficava feia. A timidez também pode prejudicar a pessoa no emprego, tanto para arranjar um emprego na hora da entrevista, na hora da dinâmica de grupo, e para progredir na carreira. Você tem que ser chefe, tem que comandar reuniões, ou mesmo falar com clientes e fornecedores. O tímido pode ter problemas. Muitas vezes ele prefere um trabalho mais de bastidor, que não envolve contato com outras pessoas, um trabalho mais técnico. Então, a timidez pode ser prejudicial. Tem algumas vantagens. Tem gente que gosta de tímido. O tímido, por exemplo, ele tem mais tato, ele respeita mais o espaço do outro, ele hesita, então ele espera o outro dar mais certeza do que quer, se não quer, antes dele agir. Então, tem algumas vantagens. Então, a inibição é um mecanismo social muito útil quando ela na dose certa. Por exemplo, a pessoa que não é muito desinibida, a inibição é mais que timidez, depois eu comento isso. Mas a pessoa que é muito desinibida, ela pode ser inconveniente, ela não respeita os outros, ela toma muitas liberdades, ela muito entrona, muito cara de pau. Tem gente que não gosta de pessoas excessivamente desinibidas. E o tímido demais, esse sim. Esse tem muitos prejuízos e vamos abordar um pouco esse tema. Então, a inibição é um capítulo maior que timidez. Tem vários tipos de inibição. O inassertivo, aquele que não consegue dizer e agir da forma que sente e pensa, é chamado inassertivo. É um pouco diferente do tímido. A definição mais aceita de timidez a inibição provocada por eventos sociais. Tensão e inibição em situações sociais. Essa é a melhor definição. Tensão e inibição em situações sociais. Então, o disparador são situações sociais, e certas situações sociais deixam o tímido tenso, pode disparar o ritmo cardíaco, o coração, pode aumentar a pressão sanguínea, pode aumentar a tensão muscular, e a pessoa fica preocupada, pensando e dispara as preocupações. Então o tímido muitas vezes se preocupa antes, durante e depois de algo que o intimida. Se ele vai fazer uma palestra, apresentar um seminário, ou abordar uma pessoa que ele gostaria de iniciar um namoro, ele pode muito antes, ele pode começar a pensar nisso, sofrer, hesitar, pensar em não ir. Na hora ele fica pensando, será que estou agradando, será que não estou agradando, será que eu falei bem aquilo que não devia ter falado? E depois, fala, puxa, por que eu perdi tal oportunidade, por que eu não falei tal coisa, como é que eu não vi isso? E a timidez, então, envolve várias coisas, envolve fisiologia, tensão, inibição, ritmo cardíaco, envolve emoções, medo, preocupações, envolve comportamentos. O tímido se porta mais pobre do que ele é capaz, ele fala mais monótono, e esquece coisas que ele é perfeitamente capaz de fazer, e
e pensamentos. Ele pensa, remói, medita. Então a timidez se manifesta nesses 4 níveis, no nível fisiológico, no nível pensamentos, emoções e no nível comportamentos. E tem 2 grandes tipos. A timidez pode ser. Tem gente que tem tímido em muitas áreas, é chamado timidez generalizada. A pessoa é tímida para falar em público, para abordar namorada, para falar com o chefe, para fazer um desempenho em público. Então, envolveu gente, tem uma chance da pessoa ficar tímida. E é específica. Tem tímidos que não são tímidos em quase nada, mas numa área ele é tímido. Eu já tive paciente assim, muito desenvolto em todas as áreas profissionais, sociais, para falar com mulher, baixava uma timidez, a pessoa não conseguia, ficava vermelha, não conseguia falar nada, não conseguia iniciar namoro. Timidez ultra específica. E a timidez, a boa notícia é que o prognóstico, a chance de tratar é boa. Não é que cura, mas melhora muito a timidez. A pessoa deixa de ser tímida o suficiente para ter um desempenho eficaz naquela área que ela estava sendo prejudicada. Na área amorosa, no trabalho, na escola, então, para arranjar um emprego. Então, geralmente o tratamento para timidez é eficaz, que é uma boa notícia. Eu faço treinamento de papéis. Eu monto a situação que o tímido fica, abaixa a timidez nele, a gente treina, eu faço o papel do outro lado, do entrevistador, do parceiro amoroso e do público que vai dar o seminário. Então ele é treinado, muitas vezes ele já sabe, o tímido geralmente não tem déficit de comportamento, de habilidades, ele só fica tenso, e fica preocupado, e fica com múltiplas tarefas. Ele não está fazendo aquilo, ele não está lá por inteiro. A cabeça dele está rodando, disparou. Aí o desempenho prejudica. Como é que você vai ao mesmo tempo tocar violino, comer melancia e tocar piano? Então é múltiplas tarefas. Ao invés dele ficar relaxado, concentrar, aproveitar, ficar sensível, não. A preocupação roda em paralelo, é um programa em paralelo. Então a gente treina até o tímido ficar eficaz, um super treino, mesmo quando ele já sabe, de tal maneira que quando baixa a timidez o programa roda sozinho. E está tão treinado que o programa automatizou. E aí melhora o desempenho dele, nada melhor para curar a timidez do que ter um bom desempenho, do que fazer sucesso, do que se dar bem. E também a gente trabalha com a reconstrução cognitiva. O tímido, eu brinco que ele é uma espécie de Stephen King, que é aquele escritor de terror. O tímido escreve histórias de terror, o que vai acontecer, quão difícil é a tarefa, quão exigente é a pessoa que ele vai falar, quão inábil ele maximiza, ele inventa verdadeiras histórias de terror. Então isso tem que ser trabalhado com ele também, para que ele releia todas essas coisas de uma forma mais benigna. Então tem muitos casos de timidez que passam espontaneamente, tem cálculo, cerca de 40% das pessoas que foram tímidas um dia deixaram de ser sem receber tratamento. Se persiste, é bom tratar porque pode causar prejuízo. E uma vez que você tem um problema devido à timidez, isso pode agravar. Já imaginou, você vai falar em público e dá pane, dá branco, você vai falar com uma mulher e fica mudo ou tem um desempenho muito sofrível, aí você vai ficar com mais medo na situação seguinte. Então tem que tratar. Certo? Então a timidez é isso. Tensão e inibição em situações sociais. Tem tipos de timidez, é um dos tipos de inibição. Pode ser tratado com relativo sucesso, a tal ponto que a pessoa consiga ter um bom desempenho naquela situação que ela estava prejudicada. Tá bem? Então, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.